a servirmos e o adorarmos de todo o nosso coração. Aleluia! Glória a Deus. A salvação, querido, o homem não tem dinheiro, por mais rico que seja, porque a Bíblia vai falar, e escrito está que Zaqueu era um homem de posses, era um homem que tinha dinheiro, mas dentro dele, com certeza, ele tinha um vazio. E ele ouviu falar de Jesus, e aqui é que está, aqui é que está o foco. Ele ouviu falar de Jesus, e não só da pessoa de Jesus, mas das obras que Jesus realizava e das palavras que Jesus ensinava. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, queridos e amados, quando Nicodemos visitou Jesus para procurar aprender um pouco mais sobre a vida eterna, que é a vida com Deus, Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Aleluia! Então olha que coisa gloriosa, o amor de Deus pelo ser humano. Evidentemente nós não tínhamos a clareza que temos hoje da verdade da palavra de Deus, porque muitos no passado não entendiam, até queriam entender a lei, os profetas, mas não conseguiam entender como desejavam entender. E hoje nós temos a graça de Deus, que nos deu o seu Filho e colocou em nós o seu Espírito e nos deu a sua santa palavra. E o seu Espírito nos dá a graça de entendermos e compreendermos esta verdade que está sendo dita neste momento, que está sendo ministrada neste momento. E dentro de você, você está se sentindo amado, você está concordando, porque esta é a verdade, é o Espírito testificando esta palavra. Aleluia! Que é fiel e é verdadeira. Então entenda, o amor de Deus é verdadeiro por nós. Aleluia. É um amor incondicional. Porque quantos dão as costas para Deus, rejeitam o nome de Deus, todavia o Senhor ainda mantém uma porta aberta, dando a eles a oportunidade de arrependimento e de se voltarem para Ele e de serem salvos e de estarem com Ele eternamente. Aleluia! Então nós vemos aqui um homem que tinha riqueza, mas tinha uma má reputação. Segundo ponto a ser observado, Zaqueu tinha riqueza, mas tinha uma má reputação. Ele era conhecido como um publicano, e o publicano, nos dias de Zaqueu, eram cobradores de impostos, e eles tinham fama de serem desonestos naquilo que fazia. Isso é ruim. Quando alguém sabe que você não faz um serviço lícito, correto, então você é visto como alguém desonesto. E isso atinge a parte moral do ser humano, porque ele é visto como uma pessoa enganosa, não de confiança, egoísta, que só pensa em si, que oprime pessoas por causa de dinheiro, que cobra além daquilo que foi lhe mandado cobrar, que rouba. Então entenda bem, o que a comunidade pensava de Zaqueu não era bom. Eles tinham a respeito de Zaqueu maus pensamentos e viam ele como uma pessoa pecadora.
E na verdade, muitas dessas pessoas queriam estar longe de Zaqueu. Mas o amor de Deus, como disse o Senhor Jesus, é oferecido a todos os seres humanos. Aleluia! O ladrão na cruz, no último suspiro da sua vida, reconheceu os seus erros. E ele disse diante de Deus, e os céus contemplou o seu arrependimento. Tudo que eu fiz durante a minha vida me trouxe a este lugar. Eu estou na cruz porque mereço. A minha morte, disse o ladrão, por crucificação, é legítima porque eu sou merecedor desta morte. Mas olhando para Jesus, ele disse, mas o que ele fez para estar aqui? Aleluia! 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 Os seus olhos se abriram, louvado seja Deus. E então Jesus olhou para ele, e quando ele viu o olhar de Jesus, ele disse para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, oh glória, agora o reconhece como seu rei, agora reconhece que ele tem um reino, agora reconhece que ele é rei, aleluia! Glória a Deus. E não só reconhece, no último momento da sua vida, ele deseja estar no reino de Cristo. E ele diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Em outras palavras, Senhor, tem misericórdia de mim, me concede a graça, o favor de estar no teu reino. Aleluia! Glória a Deus. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Deus não abandona aqueles que o buscam, aqueles que clamam por ele, aqueles que chamam por ele, aqueles que se colocam a seus pés e têm o desejo de estar no seu reino e na sua santa presença. Se o homem buscar Deus, encontrará misericórdia e salvação. Aleluia. De cá, cantai a Shianai. Oh glória! Aí tem algumas pessoas, irmãos, Jesus surpreendeu Zaqueu, porque Deus conhece o nosso coração e a intenção e os nossos pensamentos, e não há nada que o Senhor não tenha conhecimento. Zaqueu desejava conhecer Jesus, porque o que ele ouviu falar dele era coisas gloriosas. Ele queria conhecer a pessoa de Jesus, e ele disse, ele vai passar por aqui. Aleluia. Mas uma grande multidão acompanhava Jesus. Não seria fácil se aproximar de Jesus ou conversar com Jesus. E Zaqueu, na sua mente humana, disse, já sei como fazer, vou subir nessa figueira brava, e quando ele passar por aqui, o verei. Aleluia, a sua face. Aleluia. Glória a Deus. E assim, irmão, como ele pensou, ele fez. Ele subiu. Deus surpreendeu Zaqueu. Deus vai surpreender famílias nessa comunidade. Deus vai nos surpreender com a obra que ele vai fazer aqui. Nem a gente vai acreditar. Que o Senhor nos ajude a glorificar, porque ele vai fazer. E pastor? Não acredito. Vai ser igualmente o testemunho de Paulo. Aleluia. Quando Ananias ouviu dizer, esse homem é mau, Deus disse, para mim é vaso. Aleluia. Aí o Senhor ele persegue, Deus disse, para mim é vaso. Vai e ora por ele, igreja. Ora por ele, igreja. Ora por ele, porque Deus já chamou, já separou, já vocacionou e vai ser pregador do evangelho. Aleluia. Eita, papai da glória. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor olhou para o alto e disse, Zaqueu, meu filho, desça. Mas desça depressa. Porque hoje me convém, olha, é da minha vontade. Ei, aprove a Deus hoje entrar na tua casa. Aleluia! Aleluia! Pensa aí a presença do Deus vivo adentrando a tua casa, santificando a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu lar. Eita Deus glorioso! Namã deve ser. E ele faz isso na presença de muitas pessoas.
Zaqueu desce depressa e ele vai à casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, algumas pessoas olham e dizem assim: não acredito, acredite. Não acredito, ele entrou na casa de um pecador. Tinha pessoas, irmão, olhando de longe e dizendo: não acredito que ele entrou na casa dele. Depois ele entrou. Aleluia! Glória a Deus. Ah, meu Pai, olha aquelas pessoas que pensavam mal de Zaqueu, que viam Zaqueu como um homem corrupto, desonesto, injusto. E agora Jesus entra na casa de Zaqueu. Aleluia. E eles ficam lá fora: não acredito. Após acredite, meu filho, porque o Senhor entrou para mudar a história e vai mudar a tua também, para tu glorificar junto com aqueles que glorificam o Eterno. Aleluia. É desse jeito da Baixada. E quando Jesus entra numa casa, irmão, entra para purificar, entra para santificar. Quando a pessoa se envolve na presença de Deus, bate o arrependimento e o reconhecimento dos erros, o desejo de consertar, o desejo de fazer o que é certo, o desejo de agradar a Deus. Ramachaia Candavassúria. É a presença do Pai que santifica, é a presença do Pai que conforta, é a presença do Pai que nos faz descansar, é a presença que faz a diferença. Se não tiver presença, meu filho, tudo está perdido. Mas com a presença, a vida, a solução, a vitória, a glória para Deus. A entrar, quando Jesus entra, Zaqueu se vê na presença. Zaqueu diz: Senhor, olha bem, ele queria ver, agora está conversando pessoalmente com Jesus. Que coisa linda, né? Ele queria ver, agora está íntimo de Jesus. Senhor, conversando com ele, Jesus ouvindo ele falar, ele diz: Senhor, vou compartilhar com os pobres parte da minha riqueza. O que é isso, pastor? Boas obras, querido. Quem faz para o necessitado, faz para Deus. Quem compartilha com o necessitado, compartilha com Deus. É da vontade do Senhor que sejamos compartilhadores. Aleluia. E ele espontaneamente abriu o coração e disse para Jesus: outra coisa a mais, Senhor, se eu tenho defraudado, roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aleluia! Porque assim me ensina a lei de Moisés, assim ordenou o Senhor Deus. Aleluia! Olha o desejo de corrigir os erros para agradar a Deus e para viver uma vida reta diante do Senhor e da sua presença. Outra coisa, querido, não foi Jesus que pediu para Zaqueu falar essas coisas. Foi Zaqueu que na presença ficou transparente. Aleluia. Coração quebrantado, envolto no amor do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando houve essa confissão de arrependimento e o desejo de se corrigir as coisas, reconhecendo as falhas e os erros, então o Senhor bradou aos ouvidos dele e disse: hoje, aleluia, entrou salvação nesta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Sabe por quê? Porque este também é o filho de Abraão, filho da promessa, herdeiro da promessa, e a graça de Deus foi derramada. É verdade, glória a Deus. Eita, aleluia. Mas pastor, e aqueles que estão falando, vão ficar falando. Aleluia. Porque Deus não está nem aí para o que você pensa. Aleluia. Deus deseja alcançar o pecador. Deus deseja alcançar aqueles que estão longe.
Deus deseja alcançar aqueles que estão presos, que estão necessitados de socorro, necessitados de salvação. Ele nos amou, aleluia, e nos deu salvação em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus disse: por quê? Jesus fez uma afirmação na presença de Zaqueu e disse: porque o Filho do Homem, o capítulo 7, verso 13 e 14 de Daniel, nos é revelado o poder que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, antes mesmo que ele nascesse na terra e exercesse seu ministério terreno. Está no livro do profeta Daniel essa revelação de como o ancião de dias, aleluia, deu todo o poder e autoridade ao seu Filho Jesus Cristo para realizar a obra da salvação. Ele tem poder para vivificar, Ele tem poder para julgar vivos e mortos, Ele tem poder para curar, para sarar, Ele tem poder para condenar, para salvar. Ele tem todo o poder, Cabaxé, nos céus, abaixo dos céus, na terra, abaixo da terra. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. Então Jesus disse: porque o Filho do Homem, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus separou, aquele que Deus escolheu e enviou, veio buscar, olha só, buscar e salvar, aleluia, o que se havia perdido. Queridos, no livro de Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito que Deus o Pai criou, formou o corpo e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que isso nos ensina é que o Deus vivo criou cada um de nós. Somos criação de Deus, somos de Deus. Nos perdemos quando queremos ser independentes de Deus, como se não precisássemos deles. Aí nós nos perdemos. E quando nos perdemos, nos enlaçamos no pecado, e o inimigo nos oprime e tira proveito de nós, porque o pecado escraviza. Mas aquele que criou, Ele mesmo desceu para buscar o que é seu nos quatro cantos da terra, aleluia, para restaurar a sua criação, ei, para nos colocar de novo na sua presença, aleluia. De caçure de cábia. Por isso eu te digo nesta noite, esta palavra de salvação está sendo semeada ao teu coração e na tua casa. Ei, na tua casa vai entrar a presença, vai entrar a presença dele, a presença santa de Jesus. Jesus, visita estas famílias, visita esta comunidade, Senhor, e salva como o Senhor salvou Zaqueu, para que estas almas possam viver uma vida segundo a vontade do Senhor, segundo o teu querer, possam viver uma vida justa, reta, santa, e serem usados pelo Senhor nesta terra como instrumentos de justiça, a proclamar o teu santo nome a grandes e pequenos, no poder e virtude do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus disse: hoje veio salvação, porque este é filho de Abraão, e o Filho do Homem, o ungido de Deus, veio buscar, olha só que coisa, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Deus não desistiu de você. Aleluia. O Senhor está falando contigo agora. O Senhor está buscando aquilo que é dele, para ele, para que esteja com ele, na presença dele, para todo sempre. Aleluia, Jesus, Pai Santo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se o Senhor alcançou Zaqueu, também vai alcançar você. Esta é a minha palavra em nome de Jesus. Que esta palavra seja confirmada pelo Senhor. E que o Senhor salve, mas salve poderosamente nesta comunidade. E que as almas que o Senhor salvar sejam pessoas como Zaqueu, renovadas, com um novo coração, com um coração quebrantado, reconhecendo os seus erros, desejando corrigir os seus erros, e diante de Deus confessando os seus pecados. Aleluia! Para que sejam com o Senhor um só Espírito, e para que desfrutem da graça eterna em nome de Jesus. Quem pode diz amém. Fica de pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor pelas almas salvas nesta comunidade. Glória a Deus. Você pode dizer: mas pastor, quantas almas confessaram? Vão confessar. Você crê, meu irmão? Eu fiz uma campanha muitos anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada, para Deus salvar. E no culto final de fechamento só estava eu e minha esposa. Eu acho que se não tivesse, era mais umas 4 pessoas por aí, e uma ruma de cadeira vazia. E eu comecei a orar pelas almas que Deus havia salvado. E a minha esposa disse: menino, tu tá doido, cadê as almas? Cadê o povo? E eu me lembro que eu respondi: Deus vai salvar. A palavra não vem em vão, a palavra não volta. E daí, irmãos, de um lugar pequeno, onde a gente começou, hoje eu não tenho noção de quantas vidas passaram aos nossos cuidados, de quantas pessoas Deus salvou. Aleluia! Aqui não vai ser diferente. Deus vai nos surpreender com a obra dele aqui. Nós, os crentes, porque aqueles que estão e que vão ser alcançados pela graça e pela presença de Jesus, esses vão estar felizes, glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia! Meu Deus, Aleluia. todo o poder é teu, Senhor. A palavra é tua, a obra é tua, as almas são tuas. E nós oramos segundo a tua palavra nesta noite. E eu quero agradecer ao Senhor pela salvação das almas desta comunidade, que hão de se unir para te louvar em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, Pai, sensíveis ao teu espírito, cheios da tua presença, para a glória do teu nome. Assim será, porque tu és fiel, a tua palavra e todo poderoso para executar uma grande obra, além daquilo que pensamos e imaginamos dentro desta comunidade. Em nome de Jesus oramos, e em nome de Jesus tomamos posse desta palavra.